Olá, família. Espero que esteja tudo muito bem com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Magia e Tarô. Vou trazer aqui mais uma história intuitiva, trazida pela espiritualidade, através do tarô, através dos nossos oráculos usados que a espiritualidade me incline para usar no dia de hoje. Essa história não é vinculada a nenhum signo, ela é simplesmente uma tiragem que alguns de vocês podem se identificar, e essa tiragem, para quem se identificar nesta história, pode de alguma maneira revelar, pode de alguma maneira trazer algo importante para vocês, que assim eu espero, assim eu peço a espiritualidade, ok? Vamos então dar início a esta nossa leitura. Essas leituras, essas histórias são trazidas para o amor, para os relacionamentos amorosos. E vamos então com paz, energia, dar início a esta leitura. 6 de paus. Sete de paus. Três de copas. Dois de copas. Três de paus. Eu sinto nesta energia aqui uma história aqui de alguém. É alguém que no momento assim talvez mais, vamos dizer assim, mais conflituoso. Conflituoso no sentido assim, um sentido assim energético, um desejo de viver, mas que passou assim, sabe aquela energia assim que a gente às vezes está assim meio que ah, desafiando, né? Nos desafiando tudo, mas sinto aqui um desejo de ser feliz. Aqui uma participação, aqui, por exemplo, numa festa, tempos atrás, convívio, uma energia assim de querer estar bem. Esse querer estar bem trouxe aqui um convívio e trouxe um conhecer. Aqui alguém. Dá a entender que essa pessoa ela bagunçou um pouquinho aqui o seu lado sentimental. Era como, sabe quando se conhece alguém, a gente pensa assim, eu nunca me envolveria com uma pessoa assim. Aquele primeiro contato não foi assim muito favorável, talvez até sentisse alguma repúdia por essa pessoa, né? Uma maneira de ser, podia ser uma pessoa assim com muito que você sentisse assim meio gabarola, né? Que você meio dona de si, né? Mas foi a primeira vista. Dá a entender que aquilo que você, em primeiro lugar, trouxe assim uma energia de repulsão, depois passou a ser algo assim mais agradável. Parece que começou a haver ao mesmo tempo que esse dono de si começou a ser por seu lado mais simpático, vamos dizer, ou simpática essa pessoa. Dá a entender que você, de alguma maneira, começou a se sentir um pouco mais protegido. E com o tempo começou a ver que afinal, havia coisas em comum em relação a você e essa pessoa. Começou a ver que aliás, dá-me entender aqui, alguns de vocês até ganharam assim algumas expressões, um pouco uma maneira de ser, ou desejaram até, ou ficaram, sintonizaram, que até mudaram, ficaram em algumas coisas até um pouco parecidas com essa pessoa. Foi usada assim, algumas coisas até como exemplo, que no modo de ter, em primeira vista vocês não acharam bem, não entenderam talvez bem, mas depois viram que esse olhar assim um pouco que dominador era algo expressivo até bacana, né? Era uma autoestima elevada, pareceu a vocês, e ajudou até vocês se sentirem protegidos e com a autoestima elevada entre vocês. Tá? Desculpa, e sentiu né, essa necessidade e esse favorecimento de ter a sua autoestima elevada também por poder estar com essa pessoa,
para poder se relacionar com essa pessoa. Então houve aqui uma fase, né, de conhecer melhor, mais convívio e, enfim, começar a gostar dessa pessoa. Essa pessoa, de alguma maneira, houve aqui uma fase onde vocês viveram assim, dá a entender que vocês se conheceram no ambiente de festa, não é? Continuaram e também houve fases que vocês começaram a viver mais, um pouco só mais para vocês os dois. Se afastaram um pouco de outras pessoas, né? Ou pelo menos você se afastou um pouco de antigas amizades ao conhecer essa pessoa. Espiritualidade, me indique o 13 de paus. Algo repentino. Bom, de repente, o 3 de paus e o 8 de paus. Temos muita carta aqui do naipe de paus, naipe de fogo. Aqui, naipe de fogo representa muito a paixão, a surpresa, não é? Mas o 3 de paus dá aqui, muitas vezes a entender uma certa mudança repentina que você sentiu nessa pessoa. Algo repentino que aconteceu. Vamos pedir à espiritualidade esclarecimento o que é que aconteceu. Carta Lua. É como se você sentisse que essa pessoa tinha um lado oculto nela. Não estou falando de relacionamento oculto, mas um tipo de um lado oculto. Pode ser uma bipolaridade, ou essa pessoa, num outro ambiente, ela é diferente do que você conheceu ela num determinado ambiente. Lembrando, dá para entender que você, quando conheceu essa pessoa, foi um ambiente assim alegre, mas depois ela começou a trazer você mais para ele, né? Uma vida mais fechada. E dentro do ambiente mais fechado é como se ela fosse diferente. Talvez sentisse ele mesmo assim muito possessivo, repentino. E de alguma maneira até desequilibrado. 8 de ouros. Vamos ver o que é que o 8 de ouros quer significar aqui. Oh, As de copas. E a temperança. Eu acho que você sentiu mesmo que essa pessoa sentiu um certo desequilíbrio aqui espiritual. Trabalho, as de copas. Dá a entender que essa pessoa de repente começou a tomar muito tempo para ela, para o trabalho, muito ocupada para o trabalho. Mas começou a haver uma dúvida aqui. Será que era só o trabalho, que essa pessoa saía de manhã e só chegava tarde? Começou aqui um certo ambiente de discussão. Fora, não é um ambiente de fora, vocês até conseguiam ter uma harmonia. E você até, dá a entender, não é? Fora, não é? Na sociedade, vocês se mostravam como um relacionamento equilibrado, mas no ambiente só de vocês, parece que não era bem assim. E interessante, dá a entender que vocês, aquele sentido protetor que vocês sentiram dessa pessoa começou a se desvair. Não é? Dá a entender que as pessoas falavam assim, por exemplo, fulano, não é? Ou fulana que você essa pessoa, né, que nós estamos a falar, né, comprometida com o trabalho e tudo, e dá a entender que você se sentiria assim desprotegida se fizesse alguma queixa dessa pessoa, entende? Como se ela tornasse o anjo, né, fora e você pudesse é difícil de esclarecer isso para as pessoas, não é? Talvez até uma certa vergonha, não é? De aceitar algumas coisas e depois você, não é, falar bem dessa pessoa e de repente não ser, né? Então você se reprimiu perante a sociedade. Então mais ainda se isolava. Quatro de copas. Mais ainda se isolava. Quatro de copas.
Dá-me a entender que alguns de vocês têm uma perspectiva de achar, ou até para alguns uma certeza que pode ter sido uma magia, pode ter sido algo aqui espiritual. Alguns de vocês têm um conceito, né, têm ideia que era de caráter, que era psicológico essa pessoa, um problema psicológico, uma dualidade. Outros acham, e pode ser, que fosse algo espiritual. Um trabalho espiritual. Lua com 8 de ouros, representando um trabalho espiritual. 9 de paus, não é? Bom, e toda essa situação causou muito conflito, não é? Por causa desses comportamentos, né, desintonizados. Dentro do ambiente, ele fazia de você a rainha. Em casa, a escrava. A sem razão. Desgaste, problema, discussões por causa do trabalho, tanto dele como seu, ou algo assim. Dá a entender que, de repente, tudo começou por ser um motivo de discussão. O julgamento. Príncipe de Copas. O mago. Julgamento e o mago, lua. E cada vez o tempo passava, espiritualmente que eu digo assim, você olhar para a pessoa e reconhecer aquele espírito, aquela alma, aquela ideia, cada vez parece que era mais irreconhecível. Cada vez você tinha mais certeza que o tempo que essa pessoa tomava para o trabalho, que não era só para o trabalho. O tempo não era só para trabalho, eram outros envolvimentos. Rainha de espadas. Rainha de espadas. Rainha de espadas e a estrela. Dá que entender que eu estou aqui falando com alguém que essa pessoa manteve aqui um outro relacionamento. Esta qualificação não vai para todos, mas vai para bastantes pessoas. Com uma outra pessoa mais velha. Aqui duas coisas, mais velha ou ela já conhecia essa pessoa há mais tempo, não é? E até pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E é como se fosse um interesse, alguém que essa pessoa não mantinha sempre aqui, não é? Como que ela entrava e saía da vida dessa pessoa, essa pessoa entrava e saía da vida dela, mas era um caso consumado, vamos dizer assim, que ainda tinha uma importância e um interesse, dá-me a entender. 5 de espadas, né? Cada vez a guerra, o sentido de lutar por essa pessoa, cada vez ia se disseminando. Algo sem vitórias. 4 de paus. Pouco comprometimento. Dá a entender até que uma energia para formar uma família você não sentia com essa pessoa, ou manter estável, né, a vida familiar. Cada vez ela é mais afastada. 6 de ouros. Com pouco comprometimento, tanto sentimental como material com você. E lembrando que ela trabalhava muito e pouco do que ele ganhava dedicava a você. Tudo muito equilibrado no sentido assim, não é? 2 de ouros, tudo muito contado. Então dá a entender que ele investia nele. Esta pessoa, rainha de espadas, não é? Talvez ele gastasse com ela, ou ela tinha poder econômico. Bom, vamos ver. A carta o Papa. 2 de ouros, o Papa. É como se tivesse um projeto com essa pessoa.
Rainha de Copas. Bom, dá para entender que ele tinha um interesse nessa pessoa, ele investia nessa pessoa. Mas era um investir, não é econômico, mas ao mesmo tempo como um interesse. Então devia ser alguém que ele mantinha, podia ser como uma sociedade, enfim, mas ele investia nessa ou com essa pessoa. E em você nada. E você sentiu que era uma guerra perdida. Porque sentiu esse comprometimento dele com essa mulher. Pode essa rainha de espadas, né? Também ter a ver com essa magia? Vamos saber. 10 de paus. Rainha de ouros. Princesa de copas. Rei de copas. Bom, no caso de realmente existir magia, estamos a falar para muitas pessoas. No caso de existir magia, tem relação direta com essa pessoa? Tem, porque ela também investia, né, em magia. Ela investia em ele ficar sempre preso a ela. Uma, materialmente, investir nela, não sei o poder que ela fez, que ele investia nela, não é? Capital, algo sólido. Ou para ajudá-la, ou para um projeto, mas algo assim. Então é como se ele necessitasse sempre esse lado. E ele também, ela fazia que a magia fizesse como ele olhasse para ela, sempre como, vamos dizer, uma pessoa mais nova, como se fosse sempre uma novidade, algo agradável. E como ela fosse sempre mais jovem que ele, sendo ou não. Entende? Então tem esse poder da magia aqui, em alguns casos. Sem ser magia, o que é que se passou? Príncipe de ouros. Era o lado material que contava. Então há interesse material nessa pessoa. As de ouro, né? Como quem era sempre a investir, é como se ela trouxesse uma possibilidade de crescimento. Então, por isso era um investimento. Rei de espadas, muito concentrado nisto. Então era o caráter, né? E ele desvinculou-se aqui sentimentalmente com você por causa desse interesse nessa pessoa. Mas o que vem mais forte aqui, claramente aqui, não é? Então, por exemplo, se você sente que essa pessoa, você se identificou com a leitura, e essa pessoa que aparece aqui, tem alguma, aparece aqui como uma sócia, aparece aqui como uma colega de trabalho, e de repente eles montaram um negócio, compraram algo em comum, foi aqui algo de caráter, esse interesse aqui financeiro, que levou ele, seja como for, de um certo sentido, a gostar, a se envolver com essa pessoa, ou voltar a se envolver. Pode ser uma volta, uma retoma. Pode ser aqui um caso, né, que não foi um divórcio consumado, era uma separação, mas ainda tinha bens a separar. Ele optou pelos bens, né, ficando com a tal mulher, não por amor, mas por interesse. Então, o caso aqui é de interesse, simples assim. Ok? E outros casos, né? Se você não se identificou que ele tem outra pessoa, mas ele investe nela. Então, é uma pessoa que precisa de dinheiro, não é que tem. Aí foi magia. Certo? No caso ou no outro, né? A sua situação. Magia, situação. Príncipe de paus. Magia. 7 de espadas. Três de ouros. A força. E a morte. Ok. No caso de ser uma magia, ok? O que acontece aqui? Ter a força do seu lado para mudar esta situação, tá bom? É assim, gente. Reverter a situação mágica não está aqui muito forte. Seja aqui a situação que for. Por isso que tem esta dualidade aqui. É aquela pessoa usou de magia? Pode ter usado, como claramente aparece aqui. Só que este sentido aqui de
ele querer envolver-se com essa pessoa foi inicial. Então ele tem aqui uma responsabilidade. Talvez a continuidade, ele vê sempre ela mais jovem, essa necessidade dela de ajuda, né, foi depois fortalecida por magia, entende? Mas ele não entra aqui como um inocente, não é? Porque muitas vezes temos uma energia de magia que a pessoa fica num descontrole tal que ela não tirando a magia é como se ela acordasse, entende? Acordasse. E foi algo que ela não conseguia fugir. Neste caso que eu estou vendo aqui, se ele quisesse, ele podia ter fugido desta energia. Então ele é que deu início, ela deu a continuidade. Então ele não entra aqui como um inocente. Mas José, mas eu mesmo assim eu gosto dele. E eu quero reverter a situação. 7 de ouros. Princesa de espadas. 5 de copas. Você tem que fazê-lo sofrer. E para fazê-lo sofrer, você tem que estar livre, desimpedida da energia do acontecimento. Então, o que é que pode aqui fazê-lo sofrer? Uma, prosperidade sua. Outra, olhar para você e sentir você é a pessoa mais jovem. Parece a história, né? Ela se sentia mais bela, mais jovem, e você reverter essa situação. Parece a história, né? Do espelho, espelho meu. E também você tá aqui, ó, uma pessoa. Pode aqui o Cavaleiro de Paus representar? Eu vou sair, vou conhecer novas pessoas. Claramente, para ele se sentir o largado. Então, embora haja magia, você não vai usar magia para reverter a situação. Você vai usar aquilo que é uma força sua. Tá bom? José, e vai bastar? Depois vai ter que se usar uma magia também para forçar, cortar a magia da outra? Pode, mas tem que ser no momento certo. Quando ele estiver assim, desvinculado, ele estiver assim, ele está só olhando para ela, não é? Há um aspecto de magia? Tem, mas também tem a escolha dele. Ele, quando vê você jovem, bonita, vitoriosa, sentido de crescimento, dona de si, outras pessoas interessadas, o interesse dele vai fazer assim, tá com o olho numa, tá com o olho noutra. Só aí que pode entrar. Esse olho só fica ali por quê? O interesse já está em você, mas o olho fica ali por causa da magia. E lembrando que ela pode reforçar. Aí, olha, é a hora de cortar. Aí, ele estava assim, olha ali, outro aqui, olha aqui, e faz assim, olha só para você. Mas é preciso essa permissão. É preciso o primeiro, ele querer você, não é? Acho que é uma pessoa aqui bastante inconstante, mas se você gosta, não sou eu que estou dizendo faça ou não faça, né? Você perguntando, quero, vou. José, não quero ele. Já está aqui a nova pessoa. O conselho serve que é uma nova pessoa. Quero esquecer, quero seguir em frente. É o mesmo conselho. Vai em frente. Vai fazê-lo sofrer na mesma, mas se você não quer, o problema é dele. Ele fica com os olhos trocados e fica assim. E ninguém mexe em mais nada. Se foi ele que quis sair, não foi nada mágico. Conselho para você. Interessante, sai a sacerdotisa, 4 de ouros. Roda da fortuna. Estava no seu destino, foi um aprendizado. Você vai ter um momento aqui que a espiritualidade vai trazer um outro caminho. Vai lhe trazer... Ele não merece você, tá bom? Você merece algo melhor. A espiritualidade traz. E principalmente vai trazer aqui uma fase na sua vida que você não vai ficar precisando dedilhar, né? Não vai precisar chorar por amor, nem por falta de recursos materiais, entende? Então, o seu sucesso, tanto amoroso como material, né? Essa nova fase do destino, você entendeu que há pessoas assim descompensadas, isso foi um aprendizado, você segue em frente, então isso vai ser a sua revanche, tá bom? Sobre essa pessoa. Ele vai ficar sofrendo? Vai, né? Mas você segue em paz, não é problema seu. Ok? Mas você quiser continuando com essa pessoa, independente da atitude, é a sua escolha sua. Quer fazer uma vingança? Vingança no sentido não é querer fazer a vingança, que espiritualmente nem é bacana, né? É seguir em frente. Isso é
como se fosse. Como se fosse, não, é uma vitória sua que põe aquela pessoa com os olhos trocados. Não é? Se você quiser a pessoa, você aceita. Não querer, não aceita. É a sua decisão. Mas o destino vai trazer alguma pessoa e você depois é quem decide. Grande beijo do coração, gratidão e até a próxima.